Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar de um negócio bem legal, vai ser bem polêmico. Vamos falar sobre crianças em condomínio. De tudo. Horário, se elas podem ficar sozinhas ou não, barulho, vai ser muito bom. Temos a presença especial de um síndico que vocês vão conhecer daqui a pouco. Mas eu já quero dar boa noite ao meu amigo e sócio, Dr. Danilo. Olá, boa noite a todos. Mais uma semana aqui com vocês, é sempre muito bom. Ainda mais falar sobre crianças, eu tenho filhos, o Peterson tem filhos, nosso convidado também tem. Então a gente entende bastante do assunto, sabe dos problemas e vamos ver se nós trazemos as soluções para vocês. Ó, já vou pedindo para vocês fazer o quê? Já entra na nossa página, o pessoal que está me seguindo, entra na página, pode fazer pergunta que o nosso convidado vai responder aqui hoje. E agora, a pessoa mais importante da mesa nessa noite. Bem-vindo, Douglas, síndico profissional, seu boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É muito importante, é muito divertido falar um pouquinho sobre crianças. Eu costumo falar que tem assuntos polêmicos em condomínio, quase todos, né? Sim. Mas eu acho que inadimplência, briga e criança são os mais... o top 3. Substâncias, como é que você fala? Ilícitas. Né? Agora parece que pode falar, viu? Esses dias a gente teve um podcast aqui com o delegado Luiz Fabiano e a gente fez até um crossover, foi bem legal. Eu fazendo uma pergunta para ele respondendo. E eu fiquei meio assim, falei, será que o Instagram vai derrubar? Que era realmente utilização de maconha em condomínio. Eu falei, será que o Instagram vai derrubar? Não derrubou não. Então deixou passar, então já pode falar já. Não é o tema hoje, mas eu sei que isso também dá bastante polêmica. Pessoal, iniciando o nosso programa hoje, eu quero só dar meus pêsames ao Jardel. Infelizmente ele perdeu, entendeu? O sogro dele, então, meus pêsames, meu amigo, sentimentos, força aí, tá? E vamos lá. Douglas, vamos começar com você hoje. Primeiro, eu sempre pergunto, eu quero saber a história do síndico, como você começou. Você já passou pra gente que é um síndico profissional, mas como você iniciou? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, na verdade, eu vou tentar resumir, porque minha história é um pouquinho longa. Comecei trabalhando como propagandista médico, geralmente aquele cara que vai na sua frente na consulta, que todo mundo fala, pô, o cara tá atrapalhando, tô atrasado, e deixa algumas amostras. Saí... Fui trabalhar na General Motors, né, na parte de montagem. Depois de um tempo também, com essas crises malucas que a gente enfrenta aí no dia a dia, fui trabalhar com família e foi bem na época que o meu condomínio foi entregue. Então eu já levantei a mão na primeira reunião, a esposa cutucou e falou, não, fica quieto. Eu falei, não, vou entrar para essa comissão. Entrei na comissão de obras e tudo mais. E depois de um tempo, fui pegando gosto, comecei como subsíndico para ajudar, porque na época quem ficava lá era a construtora, ela foi eleita síndica. Então, não tinha uma pessoa no condomínio em si para ver as coisas. E às vezes algumas coisas demoravam, né? E surgiu essa oportunidade, virei subsíndico, que acabei sendo quase o síndico, porque era eu que estava ali, tomava as porradas todo dia, tomava bronca, tinha que dar bronca. E quando a construtora deu, né, o tempo de contrato haveria uma nova assembleia, deu 5 minutos, eu falei, poxa, eu vou fazer uma proposta, eu vou trazer para os meus vizinhos de condôminos como profissional. Então, eu nem cheguei a ser um síndico, hoje eu sou um síndico morador, mas o morador / profissional. Então, eu nunca fui no Carmel o síndico só orgânico, vamos dizer assim. E fiz essa proposta, estou lá já tem 4 anos, né, ano que vem já mais uma eleição. E depois de um tempinho, acho que a parte mais difícil é o pessoal te conhecer. Aí você faz um curso, você vai trabalhando, vai mostrando. E depois, no segundo para o terceiro ano, foi onde, igual milho na panela, pipocou. Pô, saiu um condomínio numa semana, na seguinte já veio o segundo. Então, pulei do segundo, terceiro, de repente veio mais 2. Então, hoje eu tô com 5 condomínios. Que legal. Ainda não tô na base do Rivotril, que nem me perguntaram. Sim. E é uma coisa assim, como eu até, depois do nosso último podcast que a gente teve com o colega lá, com o Alex, eu tava um pouquinho, não relutante, eu tava demorando para fazer. Acabei criando meu Instagram
E acho que a palavra que mais define, assim, hoje o Douglas como síndico, ele é um síndico que acredita que a vida em condomínio pode ser mais simples. Então a gente já tem no dia a dia diversos problemas, trabalho, família, na rua, político, o que for. Então eu acho que talvez o síndico ele consiga puxar um pouquinho isso daí, deixar para todo mundo mais tranquilo. Pô, bem bacana. A gente fica pensando aqui sobre o alcance do que a gente está fazendo aqui. Acabamos de receber uma boa noite do seu Luiz lá, que está acompanhando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ó, que legal, seu Luiz. Ô, pessoal, pode colocar aí também. A gente fala sempre das perguntas, mas você que é distante, a gente vai tentando passar. Pode mandar também de onde você é, a gente vai colocando aí. Só dar um ok no áudio. Acho que teve uma pessoa que falou que o áudio estava um pouco baixo, então acho que já verificou, tá tudo ok. Vamos seguir então. Bem legal a sua história. A gente sempre fala, pô, o síndico começou com alguma coisa. Você teve várias profissões até chegar lá. O que é normal, né? Eu falo que eu também comecei como síndico lá atrás e depois me especializar. Ó, não sai daí. Tô vendo que a audiência está crescendo demais. Tô amando isso. E claro, vamos começar a falar sobre crianças. Mas antes de entrar nas perguntas, eu queria colocar uma coisa. O que você entende, Douglas, que até seria bom para uma criança morar em condomínio? O que seria, eu vou deixar de uma forma mais fácil, assim, tem vantagens e desvantagens. Você vê alguma coisa assim de uma criança morar dentro do condomínio? Vantagens e desvantagens? Eu vou começar pela desvantagem. A criança de condomínio, talvez, ao meu ver, né? Posso estar errado. Quando falavam criança de condomínio, eu falava que ele não solta pipa, não faz essas coisas. Isso. É um pouco disso. Por quê? Eu morei em casa. Eu morei 30 anos em casa. Eu era um moleque que o pai tava lá, tem que estudar, tem que fazer as coisas. Mas consegui ir pra rua. Putz, quantas vezes já caí de bicicleta no meio da rua, pulava. E no condomínio eu acho que talvez essa é a desvantagem. A molecadinha hoje, ela acaba ficando muito o quê? Celular e videogame. Então, o condomínio, talvez ele feche a criança para um pouco isso. E às vezes tem condomínio que tem regras que são muito duras com nossos pequenos. A criança não pode, de repente, andar com aquelas tontoquinhas. Não pode andar em área comum. Não pode, de repente, andar com uma bicicleta na quadra. Eu já vi regulamentos assim. E aí, é um condomínio que, de repente, tem poucas crianças ou muitas. O que você vai fazer? Pô, pai, você não pode. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou levar meu filho na rua. Então, isso cria problemas. Já a vantagem é que você tem uma certa tranquilidade. Quando o condomínio, por exemplo, os mais novos, né? Quando eu era criança tinha clubes. Clube da Volks, clube da Ford, da GM. Tinha você ia no clube se divertir. Sim. Hoje... isso quase acabou, né? São pouquíssimos. Eu acho que não tem mais. Eu acho que a Scania acho que não tem mais, né? A Mercedes. A Mercedes tem. A Mercedes ainda tem. A Coral tem um clube bem pequeno também aqui em Mauá. Coral ainda tem? Tem, bem pequenininho. Então, mas a gente sabe realmente, os clubes acabaram. Meu pai foi conselheiro do clube da Volks, 20, 30 anos quase. Acampamento. Então você tinha isso. Você tinha a bagunça de rua, de fazer as coisas no dia a dia, e quando você precisava alguma coisa diferente, uma piscina, você tinha um clube. Nem todos, mas era um ambiente diferente. E hoje, nos condomínios mais modernos, migrou tudo isso aí para tua casa. Então você tá ali um elevador da piscina, um elevador do playground, da brinquedoteca. Isso é muito bom. O meu pequeno tem 1 ano e 7 meses. Quando eu chego com ele no condomínio de tarde, eu passo sempre na portaria, converso com o pessoal como estão as coisas, tem muita encomenda, tá tranquilo. Ele pede para ir no colo da porteira ou do porteiro. Bacana, cara. Só que para que ele quer? Ele vai no colo, ele já põe a mão no chaveiro. Ele quer a chave da brinquedoteca. Quer brincar. É 1 ano e 7. Isso é bom. Essa é uma vantagem maravilhosa. Não vou nem falar da forma que eu gostaria. Por quê? Em casa você tem os cantos, você tem os brinquedos, você tem tudo. A minha sacada eu transformei lá numa brinquedoteca. Tá com EVA, tá cheio de brinquedo, cobertor. Mas ele quer ali diferente. A brinquedoteca parece que tem um pozinho de pirlim-pim-pim. Cheiro de outras crianças. E ele quer todo dia fazer a mesma coisa que ele faz em casa. Mas ele quer ir na brinquedoteca. Então eu acho que isso é uma vantagem maravilhosa. E a questão que aí o condomínio em si tem que ajudar. Tem muita criança. Se tem muita criança...
pô, dá pra fazer muita coisa. Dá pra todo mundo descer, se divertir. A gente tem condomínios que a gente advoga, que chega final de ano, principalmente nas férias, contrata instrutor, entendeu? Contrata pessoal, realmente uma equipe para poder ajudar isso. Tem condomínio que faz isso, o condomínio paga, tem alguns condomínios que acabam assumindo isso, mas tem condomínio não que tem uma comissão, vai lá, se junta, fala, não, vamos contratar aqui, precisa ter 50 crianças, precisa ter 100 crianças. 100 é um condomínio grande, mas tem que ter 50 crianças, a gente já consegue chegar num valor, vai ficar R$200 por pessoa. Como se fosse uma coluna de férias, né? Isso teve no meu condomínio, teve esse ano. Então, no começo desse ano, teve um período de janeiro que as mães se uniram, isso foi bem legal, e contrataram, claro, com a permissão do condomínio, tudo isso. Tudo bonitinho. Isso, foi conversado com o síndico, para não ter nenhum problema, mas contrataram, foi bem legal, cara, foi bem legal mesmo. As crianças desciam e tinha esse amparo. Claro que eu não pude estar em loco lá para ver, mas todo mundo me passou que foi bem legal mesmo. Bacana. Ah lá, você pediu? O pessoal começou a mandar aqui, ó. Fala aí, vamos lá. O Josias de Belém do Pará. Ó. A gente tem... Nossa, é muito. Tem a Luana de Contagem, em Minas Gerais. A Kenira de Paulista, Pernambuco. A Viviane de Rio Grande do Sul. Valparaíso, Goiás. Nós já abrangemos as 4 regiões. Eu já vi aqui, o pessoal de Osasco também acabou de mandar. Muita gente. Que legal, pessoal, que legal mesmo. Essa é muito bom. Que a gente está tendo, muito bom. Claro, a gente está aqui em São Paulo, mas a audiência, a página realmente, ela acaba pegando o Brasil todo. Isso é muito legal mesmo. A gente consegue trazer essas ideias e passar tudo isso para vocês. Vou começar com algumas perguntas aqui, mandaram bastante perguntas. Eu me comprometo, entendeu, a responder, pedir também para o Douglas para colocar algumas. Eu vou fazer a primeira aqui, mas até para o Douglas já começar a entender como é que vai ser esse podcast. Douglas, vamos lá. Ó a pergunta. O que fazer quando pais largam os filhos de 8 anos nas áreas comuns gritando? Se fosse um colega nosso das redes sociais, ele ia falar, traz protetor auricular para todo mundo e resolve. Mas a gente tem que pensar no bom senso. É complicado, né? Porque tem pais que, aliás, tem adultos que não têm criança e não quer o barulho. Eu acho que são ponderações. Às vezes eu, no condomínio, por exemplo, no meu, eu acabo até conversando com a molecadinha. Eu chego e falo, vem cá, rapaz, encosta aqui. Ó, vamos gritar mais baixo para poder ajudar? Porque senão, ó, daqui a pouco tá todo mundo bravo com vocês. Então, eu tento esse posicionamento. Lógico, nem sempre funciona. Às vezes a criança tá brincando numa terça-feira ali, 7 horas da noite, no corredor, no corredor de passagem, no playground, por aí, e o pessoal reclama. Mas e quando tem uma festa no sábado e domingo? Então, às vezes, eu penso muito nisso, tem que ter consistência. Então, é sempre orientação. Pô, hoje a gente consegue muitos condomínios, temos as telas nos elevadores, manda aqueles recadinhos, informativo. O WhatsApp é uma ferramenta muito boa para o síndico. Grupo de informativo. Sim. Queridos pais, vamos lembrar, toma conta da molecadinha, vamos evitar barulhos. E existem áreas comuns e áreas comuns. Você pega assim os corredores do saguão do prédio, não vai poder gritar que tá lá bem na porta do apartamento. Agora a criança tá gritando num playground, dentro de uma numa quadra, já é diferente. Com certeza. Exato. Com certeza. Então, a gente tem que ponderar. Você disse, ponderação. Como é que o síndico vai proibir a criança de estar brincando numa quadra, para que tá jogando uma queimada, que é o ambiente para isso, né? E também tem que falar, gritar é uma coisa, falar palavrão, já vai para outra. Já puxa outra coisa, né? É assim, eu acredito que sempre é bom senso. É difícil você dentro de um condomínio falar, mas nem todos têm bom senso. Mas a gente tem que buscar isso mesmo. Sim. E essa conduta do síndico, às vezes, de conversar, o informativo é a melhor coisa. Não adianta você sair notificando todo mundo, multando todo mundo, que não é isso que vai resolver. Às vezes você faz isso, o pai vai virar e falar assim, o condomínio tá aí mesmo, meu filho tá lá, eu vou deixar e pronto. Toca pau. Não tenho problema nenhum com isso, vai ser desse jeito. Claro que também não é assim que deve agir. Então a gente fala do bom senso, claro, chamar o pai, conversar, às vezes, em alguns casos extremos. Agora, criança, gente,
tem que brincar mesmo. Criança tem que crescer. Tem que correr, ralar o joelho. Eu entendo. Tem que ter cicatriz. Se não tiver cicatriz, você tem que ter as marcas das batalhas, né? As marcas da batalha. Mas a criança vai ter que ter isso. Eu entendo que alguns moradores falam, poxa, mas a criança fica gritando o tempo todo aqui na minha porta. Na minha porta não, na minha janela, algo assim. E dá pra tentar coibir, pedir pra diminuir essas coisas. Mas a criança tem o direito de crescer, ela vai ter o direito de brincar. E os moradores também têm que entender isso. A gente tem que chegar num consenso pra realmente você tem moradores mais velhos, moradores mais novos. E eu acho que você até trabalhar o horário, de repente, conversa com as crianças, né? Ou um monitor, ou até o horário, brinca mais para aquele canto, vão mais para quadra. Por exemplo, eu sou primeiro andar. Então, qualquer barulho tá ali no meu ouvido. Tem dia que você tá deitado, passa alguém conversando, parece que o cara tá conversando da tua cama ali com você. Mas você vai é aquilo, você vai falar assim, pô, não vou deixar a criança brincar. O meu filho hoje tem 1 ano e 7 meses. Quando ele sai no hall, às vezes ele tá empolgado. Eu até falo, filho, aqui no hall. Não vai entender. Pode ser que sim, fazer. Aqui a gente tem que respeitar, vamos falar baixinho. Lá fora a gente brinca. Aí ele grita e vai crescer. Normal. E talvez já vai na minha cabeça, né? Talvez já vai entendendo como funcionam as coisas. Pô, bem legal. Vou fazer uma pergunta agora, vou fazer pro Dr. Danilo. Porque aí é um pouquinho mais polêmica e vou depois devolver pro síndico. Aí eu vou deixar essa daqui, doutor. Crianças menores de 12 anos podem ficar sozinhas nos halls e nas áreas comuns? Pela lei, não. Pela lei, uma criança abaixo de 16 anos, não digo nem 12, abaixo de 16 anos, é uma criança, ela é totalmente incapaz, ela tem que estar sempre acompanhada dos pais. Mas, muitas vezes, os pais deixam a criança lá no parquinho brincando, supervisionando de vez em quando, ou deixam um adulto cuidando de todas as crianças que estão lá. Mas, em tese, não. Qual o problema disso? O problema é que se a criança se machucar, ou machucar alguém, ou causar algum dano ao condomínio, alguma coisa, o pai vai ser responsabilizado. De alguma forma. Eu até emendando isso aqui, que você falou de 16 anos, vou depois insistir nos 12 anos, mas tem uma pergunta aqui, até assim, fala, um adolescente de 16 anos, tá falando, vai acima de 16 anos, seria um adolescente. Um adolescente de 16 anos pode ser acompanhante de uma criança em uma piscina? Você acha que pode isso? Então, se você pensar o que diz o rigor da lei, a pessoa acima de 16 anos, ela é relativamente incapaz. Ou seja, ela tem capacidade para praticar atos da vida civil, mas ela tem que ser assistida por alguém maior de 18 anos. Se ela já tem que ser assistida por alguns atos dela, ela não tem capacidade de cuidar de alguém numa piscina. Entendeu? Meio que na teoria, o de 12 teria que ser assistido pelo de 16 e o de 16 por um de 18. Isso! No rigor da lei. Você também pensa da mesma forma, Douglas? O que você acha também? Eu acredito que sim. Porque na verdade é uma criança cuidando de uma criança. Sim. É um adolescente, mas ainda é um menor. Você pensa da mesma forma ou você acha que pode 16 estar cuidando de um de 4, 5? Eu vejo, na prática isso acontece muito. Sim. Então a gente sabe que às vezes tem família que a mãe e o pai saem para trabalhar. Quem que cuida? É o filho adolescente, ali, o irmão, a irmã. Sim. Mas como o doutor disse, quem que vai ser o responsável ali da situação? Se acontece uma piscina, né? Por exemplo, hoje condomínio quando é maior tem câmeras diversas. Você tem uma câmera na piscina, você tem uma portaria virtual, não, uma portaria ali presente. Mas a pessoa ela consegue estar olhando aquilo ali? Então, porque o condomínio não tem obrigatoriedade de ter um salva-vidas. Então, se tivesse um salva-vidas, eu acho que até ajudaria bastante nesse caso, né? Porque acontecendo um afogamento ali, gritaria, poderia ajudar. Mas não tem. Então, eu acho bem complicado, bem complicado. Eu entendo que... Porque assim, gente, está falando de uma vida. Então, eu deixo bem claro isso sempre. Você perder uma pessoa, um filho, alguma coisa por uma doença, já é difícil. Por algo que pode ser evitado... Aí você vai passar o quê? O resto da vida condenando o seu outro filho porque não pôde salvar o menor? Então, eu sou totalmente contrário. Eu acho isso, responsável. Entendeu? Tem que ser os pais realmente, senão uma pessoa maior que possa dar suporte no caso de algum problema. Um afogamento. Ainda mais no Brasil, que a gente vê que a quantidade de afogamentos que temos é enorme.
É enorme. Então, é assim, algo bem perigoso. Eu vi essa pergunta aqui e falei, não. Você pensa aí, um adolescente de 16 anos, ele vai estar olhando para a criança ou para o celular? Exatamente. Com 16 anos. E até dependendo da piscina, um menino, uma menina, nessa idade, a molecada tá ali se paquerando. Aí o menino tá olhando o irmão, passa duas vizinhas ali que ele tem o crush, né? E aí, ele tá ali. Aconteceu comigo? Não do crush, gente. Minha esposa depois me bate. Eu tava com os vizinhos na piscina e tava com o pequeno. O vizinho me chamou, eu virei. A hora que eu olho o meu pequenininho, ele na piscina pequena, ele já tá com a cara dentro d'água. Então. Assim, foi coisa de 2, 3 segundos. Agora, imagina um adolescente que vai estar preocupado aqui com TikTok, com Instagram, ou com se ficou bonito na foto, as curtidas, e o irmão e a irmã lá tá. E acho que nem só na piscina, né? Vai longe, sobe num muro, porque tem. Ó, e vamos lá, para dar sequência agora ao nosso podcast, agradecer demais a audiência de vocês, entendeu? Toda terça a gente tá aqui, semana que vem teremos a presença de uma mulher, uma síndica mulher, pedem bastante, então a gente tá trazendo também, porque vai ser bem legal. Pessoal, dando sequência, eu vou falar até de outra coisa. A gente tá falando de segurança e supervisão. O condomínio, ele tem responsabilidade sobre esses menores? O pai desce lá e deixa o menor. É responsabilidade do condomínio cuidar desse menor, Douglas? Não, é dos pais. Eu falo que hoje tem muito pai que quer terceirizar o serviço. Sim. O pai chega, desce, pega uma chave de uma brinquedoteca, de um salão de jogos, abre, fica aí, tá, crianças, que eu vou subir, que eu tenho que trabalhar. Ou já aconteceu, liga na portaria, olha, meu sobrinho, meu filho tá embaixo, meu neto vai pra piscina, vocês podem ficar de olho? Sério? Pedindo isso? Sim. Aí já é o abuso do abuso. Né? Já terceirizou, porque assim, imagina, aí se acontece um acidente com essa pessoa. Primeiro que quem tá lá não tem essa responsabilidade, né? Seja o zelador, seja o síndico, seja o porteiro. Então, eu acho que não, de jeito nenhum. A responsabilidade é do pai e da mãe. Mas aí a gente fica pensando, né? Quando nós tínhamos essa idade, mas não da idade do seu filho, que é bem pequeno, mas quando a gente tinha 7, 8, 9, 10 anos, eu ficava na rua o dia inteiro. O quê? Minha mãe só saía e gritava, Nenê, vamos pra casa. Só voltava pra comer. Eu cresci, nós crescemos até no Parque São Vicente, que é aqui próximo, e lá tem um matagal muito grande. Eu cresci caçando preá com 9, 10 anos. Chegava da escola, estudava de manhã, saía à tarde, chegava só à noite. Só à noite, cheio de barro, tudo sujo, entendeu? Mas são outros tempos. Então a gente tem que pensar que realmente são outros tempos. E infelizmente isso que tivemos no passado não teremos agora. Então, naquela época não se falava em responsabilidade civil dos pais. Era tudo mais simples. Quantas vezes já bati minha bicicleta no carro dos outros na rua e saia correndo, o vizinho não via. Ninguém viu? Se minha filha faz isso no condomínio, lá onde eu moro, meu Deus, vou ter que pagar tudo. Tem câmera pra tudo, né? Não, mas meu pai deixava bem claro, falou, fez alguma coisa, tipo, aconteceu, você volta, me fala, eu vou lá e vou conversar e vou resolver. Então sempre foi assim. Falou alguma vez pra ele? Falei. Eu vou falar pra você que teve uma vez, agora eu vou contar a história, vai. Teve uma vez que eu tava com estilingue, mas não era pra acertar bicho, tava acertando um amigo mesmo, sabe? Uma guerra. Eu acabei acertando o vidro de um carro. Daí eu fui pra casa e falei, quebrei o vidro do carro. Chegou a mulher e falou, é que seu filho quebrou. Minha mãe falou, não, ele já me contou. Pode deixar, eu vou pagar. Com ele eu resolvo. Mas agora com você não tem problema. Ele já veio e já me falou, tá? Então pode ficar tranquilo, que era uma vizinha até. Chegou falando, não, que seu filho, a gente tava brincando de brava. Só que em vez de mamona, que era o normal na época, né? A gente tava usando pedra de construção. Acho que pra machucar um pouco mais. Quase igual. Mas era isso aí, era 10 anos. Daí você imagina isso hoje. Hoje, realmente, a gente tem mais cuidado com os filhos, até mesmo porque a gente precisa de um pouco mais de segurança. Infelizmente, a gente vive, entendeu? Num país hoje tem muita falta de segurança. Você não vai deixar seus filhos o tempo todo na rua. Então hoje é mais complicado. Mas vamos se aprofundar nessa questão que eu gosto de discutir isso daí. Porque você pensa no seguinte: muita gente acredita, e em tese
que o playground, a quadra do condomínio, não vou tirar a piscina daí que eu acho que a piscina é bem perigosa, mas o playground, a quadra do condomínio, é uma extensão da casa dele, é um quintal onde o filho poderia livre, né? tá brincando, entendeu? Eu deixo minha filha lá, de 9 anos, de 7 anos, ou de 12 anos lá, brincando. E no que eu seria responsável disso, caso ela não faça mal a ninguém? Qual seria a represália que eu teria? Se ela não causa nenhum dano, não faz nada. Teria alguma punição pra mim? Então, eu vou falar depois o Douglas completa. Na verdade, o que acontece? A grande maioria das nossas convenções, regimentos internos, não permitem que uma criança menor de 12 anos fique sozinha nas áreas comuns. Aí, até levando pro ECA, né? O ECA fala realmente, ele coloca que as crianças com menos de 12 anos não podem ficar em eventos sozinhas, isso. Então a gente acaba trazendo por analogia dentro dos condomínios. Sabe-se que as crianças menores de 12 anos não poderiam ficar sozinhas. Complementando, temos um projeto de lei, ainda não é uma lei, pessoal, ainda é um projeto de lei que realmente pode penalizar os pais que deixarem as crianças sozinhas no condomínio, menores de 12 anos. Podendo até, se não me engano, 10 salários mínimos. Isso, é uma multa entendeu? pouco alta. Então, aumentando isso aí, você pode ver, vai ter alguma penalização. Hoje, não teria essa penalização com respeito a valores. Pode-se utilizar, sim, a convenção do condomínio e falar, ó, seu filho está lá, sozinho, filho de 6, 7 anos, sozinho, e eu posso te notificar e posso te multar, de acordo com a convenção. Mas legislação específica, estamos aguardando ainda. Então, Acho que a lei hoje que nós temos é a lei interna, né? Como o doutor disse. É uma notificação que talvez não vá surtir muito efeito às vezes, porque tem pai que vai falar, não, é meu filho, deixa lá. E aí é onde o síndico talvez vai ter que puxar um pouquinho mais. Já tô vendo que depois disso vai ter muito síndico tentando mudar a convenção para poder incluir essa regra, hein? Com certeza. Quem tá acompanhando deve estar ali. É algo que tem bastante, né? É algo que tem bastante o fato de criança menor. Gente, assim, criança tem que crescer, criança tem que brincar, tem tudo isso, sou totalmente favorável. Tanto é que na prática, vamos colocar na prática, Douglas? Sim. Dificilmente você vê os síndicos realmente notificando, multando as crianças menores de 12 anos que estão ali sozinhas. Isso na prática realmente não acontece muito, não é? Também acho que você deve ser. Concordo. Como eu falei, é o bom senso. Então, porque até pensando numa coisa diferente, você vai criar inimigos, vamos dizer assim. São crianças, tem que correr, tem que brincar. É aquilo lá, é trazer os pais pro teu lado. Mostrar, pai, tua criança sozinha aqui, ó, ela tá correndo tal risco. Então, por exemplo, para uma entrada de piscina, tem condomínios que tem cadeado no portão. Um condomínio menor, que eu administro, tem. Já o meu eu não consigo, porque eu tenho 152 apartamentos. Imagina todo mundo na portaria, vai, pega cadeado, vai, fecha. Sim. E tem criança. Bom, um pitiquinho aí de 4, 5 anos, ele pula ali, destranca e ele vai numa piscina. Então, é chamar. Até na quadra, eu quando era moleque, eu subia nos alambrados e até... Vamos ver quem consegue mais alto. A bola enrosca lá em cima. Quando eu jogava a bola enroscava. Você sobe para tentar tirar. Você pode... É uma queda pesada. Então, é tentar trazer... E assim, acho que... não é ser brando, mas... Se você percebe que é alguma coisa muito forte, muito arriscada, aí sim eu acho que tem que puxar a orelha do pai. Sim, do pai e da mãe. Tem... Pra complementar... Tem alguma pergunta aí, doutor Dele? Pode perguntar do... A Arline aqui, ela diz que, sobre isso que a gente tá falando, ela diz que em Pernambuco tem uma lei municipal que chama Lei Miguel. Municipal não, estadual, chama Lei Miguel. É um caso, eu conheço essa lei, que foi uma fatalidade, né? Vamos considerar dessa forma. É uma lei triste, né? Infelizmente foi do menino que acabou descendo o elevador. Na verdade, subiu e acabou tendo uma queda, né? Isso aí ainda, a gente sabe da parte processual, tudo, e até criaram essa lei realmente para as crianças. E se eu não me engano, essa lei, acho que ela proíbe menores de 12 anos. Aqui em São Paulo a gente fala em 10. Mas se eu não me engano, essa lei fala de 12 anos, eu não tenho certeza. Até ali, se estiver acompanhando aí, complementa pra gente se a lei é de 12 anos ou 10 anos. Que realmente proíbe menores de 12 anos, aí nesse caso, de andarem sozinhas no elevador.
eu vou falar pra você, eu não deixo minhas filhas andarem sozinhas de elevador, mesmo que seja só pra subir. Às vezes eu paro o carro, pego uma na escola ou algo assim, venho só deixar, eu paro o carro às vezes na carga e descarga, em algum local, mas eu desço, mesmo que eu esteja com pressa. E acompanho. Sabe por quê? Vamos colocar assim, mesmo que aqui foi, infelizmente, entendeu? Teve a perda da vida dessa criança, mas vou colocar algo não tão grave, mas o fato desse elevador quebrar com a criança lá dentro. Presa sozinha. Quanto tempo ela vai ficar ali naquele ambiente estressante? Pra gente que é adulto, já é difícil. Outro dia eu fiquei preso num elevador, sentei e fiquei no celular, até chegar o pessoal. Tem gente que tem fobia. Uma criança que não tem noção do tempo que ela vai ficar ali, ela não tem noção de que o técnico pode estar chegando. Imagina uma criança de 7 anos presa no elevador 1 hora. Você tentando conversar, ela não vai entender. É muito complicado. Então, eu também concordo com isso. Sei que aqui a gente temos isso de 10 anos. Eu acho que deveria ser 12 também, mas isso é uma opinião, tá? Isso é opinião minha, acho que 12 anos, já que a gente leva tudo para 12 anos dentro de um condomínio, por que no elevador a gente foi permitir com 10? Então, não deixa de ser uma área comum. Isso, então, acho que tem ainda esse problema aí que, vindo a lei, vai acabar definindo de vez que a idade é 12 anos. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do seu Luiz. Ele fala: crianças podem dirigir carrinhos elétricos dentro do condomínio? Mas que tipo de carrinho elétrico? Aquele de bateria? Eu acredito que de elétrico tem que ser de bateria. Então, não, porque aquele menorzinho, aquele menorzinho. Acredito que deve ser igual aquele mini bug. Porque é o tamanho daqui da mesa, vamos dizer, né? Deve ser. Você aluga no shopping. Pode, Douglas, dirigir? Você tem criança assim no seu condomínio? Com carrinhos, não. Eu tenho um neto lá de uma moradora que é uma motoquinha. Mas assim, você vê que é aquela motoquinha devagar. Mas no nosso regimento, o que foi feito? Logo no começo, não é permitido. O que a gente orienta? Liberou-se a quadra. Então assim, não tem ninguém na quadra. Então a criança pode ir lá, andar de bicicleta, andar de skate, de patins. Eu mesmo até tinha o patins, estavam todo dia lá brincando. Então, pra quê? Pra que você não fique na área comum, você corre o risco de machucar alguém. Garagem, que eu acho que aí é pior ainda, porque sempre tem os velozes e furiosos. Tem o pessoal que não acende farol, tem o pessoal que anda, o limite é 10, o cara tá 30. E uma criança, hoje, qual que é o nosso perfil de carro? É SUV. Sim. Você consegue ver uma criança num carrinho que tem 1 metro de altura? É complicado. Eu acho que assim, vai muito do local que ela tá andando. Se tem um local específico, tranquilo. Mas se não tem... Um dia eu fui num condomínio de chalés, em Bragança Paulista, beirada da represa, tá? Eu com as minhas filhas pequenas. Só que lá não era carrinho elétrico, não. As criancinhas de 5, 6 anos estão andando de quadriciclo. Nossa. Quadriciclo. Aí é um perigo. E quase atropelando minhas filhas, todo mundo lá. Falei, meu Deus, como permite isso? Não. Há a diferença de um carrinho elétrico, velocidade que dá. Vai pegar ali 5, no máximo 10 quilômetros. Vai machucar? Mas agora um quadriciclo anda bem, né? O quadriciclo pode matar. Vamos lá, pessoal. Vou tentar responder algumas perguntas. Perguntar pro Douglas, perguntar pro Dr. Danilo, porque foram feitas muitas. Então, vou começar a colocar isso, agradecendo de novo a audiência de vocês. Toda terça-feira aqui a gente está expandindo demais. Pessoal me pedindo para vir no podcast. Você conhece alguém da região que possa vir, que quer vir? Manda para mim no direct lá. A gente vai começar realmente a colocar mais pessoas que eu não tenha contato. Hoje em dia, os contatos são meus, do Dr. Danilo, de alguns síndicos que vêm atrás da gente. Mas se tiver alguém, pode indicar também. Douglas, vou perguntar para você. Isso aqui, ó. Vamos lá. Criança tem que seguir as regras do condomínio ou pode fazerem o que quiserem, pois são crianças? Pô, isso aí tá com cara de pergunta da avó. Que a avó deixa fazer tudo em casa. É a mesma coisa que o adulto, né? Acho que, como eu disse, a linguagem que vai ser passado isso, ela é diferente. Então, se posicionar... Quem faz isso, né? Porque tem condomínio que ninguém faz. Só adverte, multa ou puxa a orelha do pai. Mas eu acho que é posicionar, explicar. Quando tem eu tenho muito isso de... Sempre tive muita facilidade de conversar com criança, de interagir. Então, por exemplo, no meu condomínio, às vezes a molecada tá correndo, eu falo, gente,
corre lá pro cantinho, não corre dentro do hall. Me ajuda a ajudar vocês. Porque senão a gente tem que proibir tudo. Mas tem que seguir. Não tem como fugir. Bem legal. É claro, é criança, tem que seguir da mesma forma, entendeu? Eu chamo, condômino, é morador, vai ter que seguir as regras do condomínio. Doutor Danilo, essa aqui vai pra você. Vamos lá. Nossa, eu tô vendo um monte de coisa. Essa aqui já acontece muito, muito, muito. Em quais situações eu posso expor as crianças num grupo de WhatsApp? Em nenhuma situação, né? Você não pode expor a imagem de uma criança. De adulto já não pode expor. Imagina de uma criança que não tem como se defender. Uma pessoa inocente. Você não pode. Hoje já tem a lei da LGPD que proíbe isso. E se você faz essa exposição, você vai correr grande risco. O pessoal grava lá eles brigando lá e fala, deixa eu pôr no grupo pra falar, seus filhos estão brigando. Isso pode? De forma alguma. Além da pessoa ter que retirar o vídeo, se retratar, ainda pode sofrer uma bela de uma indenização por danos morais. Ou aquela que a criança tá derrubando o parquinho. Manda lá pra todo mundo. Entendeu? Pode filmar, eu já acho errado, mas se você quer fazer alguma prova, mostrar pro síndico tomar as devidas providências, isso é diferente de você expor. Leva lá pro síndico e fala, ó, tá aqui, né? Tá aqui e tal. Faz uma comprovação que você entregou pra ele, porque se alguém divulgar, se o síndico divulgar, é o síndico que responde. Eu acho que até, de repente, síndico, tal hora, porque condomínio hoje tá cheio de câmera. Sim. Tal hora, ó, verifica a câmera do playground, câmera da quadra. Eu acho que não precisa nem expor ninguém. Ele tem o horário ali, o síndico vai lá, olhou, opa. Aí tá na mão do síndico a responsabilidade da imagem e da autuação. Ó, vou colocar até outra aqui que eu acho muito legal. Os moradores adoram isso, não comparecem na assembleia e quer saber o que aconteceu, fica bravo. Ele não vai na assembleia e fala, não, mas eu não concordo com aquilo que foi votado. Agora tem uma boa aqui, ó. Ó, a moradora deixa seu filho sozinho na área comum, daí depois volta e quer as filmagens do síndico pra ver o que aconteceu. Você fornece imagem assim? De forma alguma. É sempre... E é o primeiro ponto, como o doutor disse, LGPD. Entendeu? Os síndicos que são clientes lá do escritório, doutor, pode fornecer a imagem? Não, só se pedir judicialmente. Ou se a polícia for lá, se a polícia é uma autoridade. Aí tranquilo. Obrigado. Mandou ofício escrito, bonitinho, aleatoriamente. Porque às vezes acontece isso, né? Poxa, meu filho tava lá e arrumou uma briga. Imagina, meu filho de 7 anos tava lá e arrumou uma briga, outro bateu nele. Eu quero as imagens. Se eu sou o síndico, falo, ó, seu filho não era nem pra estar lá, com 7 anos sozinho, entendeu? Mas tem gente que fala, não, eu vou na polícia, eu vou fazer não sei o quê. Fala, então, cuidado. Porque é capaz de você ir na polícia e você ficar. Mas fala, eu abandono aqui. Na verdade, tá falando da criança de 7 anos. Entendeu? Exatamente. O conselho tutelar verificar isso e falar, poxa, então vamos ver quem tá errado realmente nessa história. Claro, vale a pena dar uma olhada, às vezes, pra ver se não é um adulto que agrediu uma criança, alguma coisa. Via de regra não é. É assim, criança de 7 anos, o pai tem que estar lá. Fica ali. Até porque houve um caso, faz um tempo, que acho que as crianças se desentenderam e um adulto foi lá e bateu, acho que faz um bom tempo já, acho que tem mais de um ano. Mas eu me recordo de uma situação e a imagem foi divulgada nas redes. Isso foi em São Paulo, né? Eu lembro disso. Foi, acho que tem mais de um ano. E é esse o problema. Então, muitas vezes, quando eu faço isso, vem o problema, a pessoa me passa, eu verifico aqui. Dependendo da gravidade, eu salvo, deixo lá na nuvem, na conta do condomínio, na conta do síndico, para não perder. Mas divulgar... Quando tem uma polêmica assim, é sempre bom guardar essa imagem. Sim. Ó, vou perguntar outra pra você aqui. É assim, gente. Eu sei que vai escutar muito não, mas a gente precisa falar das regras do condomínio. Sim. Mas olha os absurdos. Crianças brincando na garagem, jogando bola. Pode? De forma alguma. É como eu já falei. Se entra um emocionado aí que tá... Não vê. O Vin Diesel entra lá com o carro dele, o Toretto, né? Fala, o Toretto entra, pega uma criança. O que acontece? A culpa é de quem? Aí, primeira coisa que... Né, uma situação dessa, eu falo muito isso, pessoal, gente, cuidado, não deixa a criança solta, porque a criança ela não tem aquela noção do perigo. Eu tive um caso no meu condomínio, são 3 subsolos, né, a rua é em um aclive
Então, o segundo subsolo, ele é na entrada da rua e o terceiro é uma rampa. E teve um dia, vizinha me mandou. Tem uma amizade? Doug, dá uma verificada na garagem no segundo subsolo. Aí, síndico vai lá, né? Naquele domingo, para tudo. Pô, portaria, ó, é filho de não sei quem. Já interfona e avisa. Acabou a brincadeira ali. Eram 4 crianças brincando de patins próximo à rampa. Se um desses desce a rampa, você não quero nem pensar. A gente tem uma gravidade de uma criança que foi atropelada faz pouco tempo aí também, né? Perdeu a vida, então toma cuidado. Não vale. Vou ensinar meu filho a andar de bicicleta, tá frio hoje, eu vou ali na garagem rapidinho. É a fração de segundos. Então, pais, não façam. Não permitam. Pessoal, quero agradecer demais, entendeu? Sigam a página Condomínio Net. Você que ainda não segue, a gente pede também para seguir sempre a página do Jornal Parque São Vicente. E, doutor Danilo, pode fazer mais pergunta aí que nosso síndico está à disposição aqui, tá falando tudo. Só queria ter uma seguidora aqui no chat, perguntou se crianças autistas ou com algum distúrbio de saúde, os pais precisam avisar do distúrbio. A gente vai ter um podcast só para falar disso, que é com uma psicóloga que também já foi síndica e que só cuida de crianças autistas. Ela vai vir aqui tratar, ela tem mais propriedade para responder isso do que assim, é algo bem delicado e a gente tem que, eu sempre falo que a gente tem que caminhar junto. Então, o autismo, às vezes fala, poxa, tenho reclamação, alguma coisa, a gente tem que caminhar junto. O síndico vai acabar sabendo disso, porque você vai ter uma comunicação, às vezes tá vendo, tem um barulho, alguma coisa, o morador vai conversar com o síndico vai lá, essa pessoa vai acabar falando, não, meu filho é autista, e aí é o que eu falo, sempre, a gente tem que caminhar junto, buscar entender, claro, que pode ser que isso aí acaba atrapalhando o morador, mas a gente tem que buscar realmente entender tudo o que está acontecendo. É bem delicado, não é uma coisa simplesmente falar. Não. Ó, fala pro teu filho que não pode brincar, né? E muitas vezes tem casos que eu fui vizinho de um rapaz que tinha autismo, né? Ele tinha dias que ele não estava bem, tinha dias que ele era muito legal, e era um rapaz grande, era um adolescente. E é complicado, então... Vamos ter um podcast só falando disso, eu acho que no próximo mês mesmo, só falando disso, porque cada dia mais, entendeu? Temos inclusão, então, e temos os autistas dentro dos condomínios, e os moradores precisam aprender também, entendeu? A conviver com eles, e até é muito importante isso para todo mundo, não só para o condomínio, como para a população em geral. Mas vamos continuar lá. É legal a pergunta. Isso aí a gente vai trazer porque é bem legal mesmo. Vamos lá. Queria saber de você, Douglas. Se você, por algum momento, já fez a inclusão de crianças em atividades de voluntariado ou projetos comunitários. E se não fez, se você já pensa em fazer isso com as crianças do seu condomínio. Pra falar a verdade, não. Mas já me virou um gatilho para fazer. Então. Eu gosto muito dessa questão. Eu acho muito. Tem que trazer todo mundo. Diretamente eu nunca fiz nada disso. Quando a gente consegue, por exemplo, ter uma vizinha que ela ajuda muito crianças carentes. Então eu tento vamos falar, mas assim, é a lasquinha do iceberg. Então, de repente ajuda trazendo algumas coisas, algumas doações. Então, tem doações no condomínio, nós temos caixa de desapego, tem caixa de doação de roupa. Então, talvez eu tento dessa forma, mas assim, tão efetivamente, ainda não. Mas, é algo que a gente não faz ainda, mas me perguntaram até hoje, criança pode utilizar extintor de incêndio? Existe alguma coisa para mostrar para as crianças? Eu fui até verificar, porque eu nunca tinha visto nada assim. E pode, dependendo da idade, pode e é até importante, entendeu? Auxiliar. Tô falando, claro, não menores de 12 anos, porque às vezes não consegue nem romper o lacre ou algo assim. A gente está falando de um adolescente, 16 anos, algo assim. Eu sei que a gente não utiliza na brigada, eu nunca vi, entendeu? Os menores. Mas eu acho importante, é algo bem legal para levar para os condomínios, para você também ter os adolescentes ali para poder ajudar. Tá junto, né? A gente está hoje em dia, estão falando que carro elétrico é um perigo. Não sei se é um perigo, pessoal. Mas estão falando que carro elétrico é um perigo, alguma coisa é um perigo. Nada melhor, às vezes tem ali um
um adolescente, vou colocar dessa forma, que possa realmente pegar um extintor, saber operar ele. Eu acho de extrema importância. Sim. Ter essa inclusão, entendeu, dos menores também. Fizeram essa pergunta, achei bem interessante. Era até importante um bombeiro para. A gente vai trazer ainda o pessoal para falar de AVCB, tudo isso. E eu vou lembrar dessa pergunta para eles também. Até existe, desculpa cortar. Não, pode falar. O importante é isso, é já cortar. Tem a questão do curso de bombeiro mirim, né? Meu afilhado, ele tá com 13 anos, ele fez ano passado. Então acho que até são questões até um pouco fora do condomínio, mas os pais podem dar uma pesquisada e trazer isso pro condomínio e até também, né, isso. Douglas? De repente você tem o curso de brigada ali que você tem que fazer anualmente, tal, bonitinho. Porque você imagina, um prédio que nem o meu, 152 pessoas, apartamentos, né? Se tiver 5 brigadistas, rapaz, estamos perdidos. Se você consegue trazer o adolescente, né? Talvez não para a mesma intensidade que o adulto tem, mas reconhecer algumas situações. Então, um princípio de incêndio, um princípio de um engasgo, alguma coisa, talvez ele não vá fazer nada, mas ele vai saber naquele momento correr para alguém. Então já vai ser, você não vai ter 100% ali, mas você tem 50% que é o caminho. É verdade. Ó, teve uma seguidora do Instagram, ela mandou pra gente, a gente pediu perguntas, mas ela falou um fato que ela fez e que pode ser legal para ser aplicado pelos síndicos que estão nos assistindo, até por você, Douglas. Não sei se você já fez, acredito que não, porque não tinha conhecimento que alguém tenha feito e ela fez. Ela fez uma assembleia kids bem pedagógica com dinâmicas para as crianças aprenderem as regras do condomínio. Ó, eu vou falar. Quando eu fui síndico por 5 anos, lá em 2010, 2011, não me recordo ao certo. Eu fui síndico por um tempo e eu tinha um síndico mirim. Você já teve isso em algum condomínio seu? Não. Olha aí. Já, o síndico mirim eu já ouvi, a assembleia não. Assembleia kids. É uma ideia... Eu vou falar, não, depois os síndicos vão brigar comigo. Mas assim, no condomínio que eu fui síndico, as crianças não tinham local para brincar. Então tava chovendo, elas queriam ficar no hall ali e não é permitido. Então elas queriam ficar no hall de entrada, tudo tênis, um monte de coisa jogada. Daí só que a gente levou isso pra assembleia e conversei, pessoal, o que vocês acham, tudo isso. Eu acabei dando a permissão deles utilizarem o salão de festas durante esse tempo. E foi aí que a gente teve a figura da síndica mirim. Porque ela descia, ela tava junto com as crianças pra ajudar a cuidar ali. E foi de extrema importância e foi super legal. Eu vou falar que deu muito certo. Não quer dizer que vai dar certo em todos os condomínios. Mas ali no caso deu muito certo. Mas são tentativas, né? Por exemplo, a Assembleia Kids. O que você vai trazer essa molecadinha? Para entender, né, as regras e como funciona. Então, talvez você vai criando hábitos para que essa criança não seja aquele adulto que depois fica bravo porque foi aprovado, porque não foi aprovado. Pô, não participei da reunião. Mas por quê? Não, eu não quero descer na reunião. E depois não sabe de tudo que acontece no condomínio. É verdade. Então, é uma... E nessa Assembleia aqui você pode eleger a síndica mirim. Exato, já faz ali, ó. A ideia é legal. Eu sei que mais uma coisa, o síndico tá falando, meu Deus, o que eles estão arrumando pra mim lá, o pior é quando eu sair daqui, que os outros síndicos vão falar, você tá apoiando, rapaz. Você tá apoiando o síndico mirim. Mas ajudou muito na minha época. Eu tenho uma pergunta que a gente já respondeu, mas vamos lá, vou ter que perguntar de novo pra não deixar esse seguidor. Pais deixam a criança de 9 anos andar de elevador sozinho. Pode? Não. Pai, não deixa. Mãe, também não. A gente falou, criança presa, risco de acidente. O adulto, às vezes, não identifica um problema no elevador. Né? Então, às vezes, a criança entra lá... Se o elevador deu um degrau, de repente... acho que se fosse na época que eu era criança, eu falava, legal, tá, um degrau para subir e para descer. Eu não sei que aquilo tá ruim. Né? Então, de jeito nenhum. Pode fechar e descer. A gente sabe que o elevador não despenca, mas ele pode fechar e descer rápido. E a gente pode ter uma fatalidade, principalmente se tratar de criança. Exatamente. Então, vamos lá, doutor Danilo. Eu quero fazer mais uma aqui, que eu gostei disso aqui. Vamos lá. O que fazer quando uma criança entra comigo no elevador? Porque existe a regra que elas não podem andar sozinhas. Mas esse cara tá falando aí provavelmente do menor de 12 ou 10 anos. Que entra com ela sozinha, ela deve. No vácuo, né? Entra no vácuo do adulto. Entrou no vácuo do elevador. Fora o vácuo do veículo, agora tem o vácuo do elevador. Deve comunicar ao síndico, deve fazer o quê? Complicou. Eu acho que o ideal é assim, por exemplo, eu como síndico do meu condomínio,
Eu conheço muita gente, eu conheço o pessoal. Até minha esposa fala, nossa, mas você conhece todo mundo. Eu tenho uma facilidade, às vezes, de saber até o carro do morador. Eu sei quem que é a criança. Mas se você não sabe, eu acho que é legal. Né? Pergunta pra criança, olha, qual apartamento, qual que é o seu andar? Tem criança que às vezes não sabe, eu acho que eu moro no 10. Aí ela apertou o 12. Ela para na verdade não é abordar a criança, só ajudar se ela estiver perdida. Eu acho que assim, se você quiser comunicar, entendeu, ao síndico, simples. Pega ali o telefone e fala, ó, tal hora eu tava no elevador, uma criança de 5 anos andando sozinha no elevador, tô te comunicando. Aí vai do síndico tomar uma providência, entendeu? Pra realmente fazer alguma coisa assim. É complicado. Eu sei que acontece. A gente tá falando bastante hoje. Pessoal, existem normas, existem regras, elas são aplicadas, claro, mas sempre dentro do bom senso. Não adianta você ver lá as crianças, tá todo mundo brincando, eu quero que o síndico tire ali agora. Não, vai ter horário de brincar, vai ter local de brincar. E falando de local de brincar, vamos lá. Crianças jogando bola nas pracinhas, nos jardins do condomínio, jogando bola. Pode isso? Também não. O pessoal vai falar que esses caras só falam não. Mas e se não tiver quadra? Onde essas crianças vão brincar? Mas no jardim? A gente tá falando às vezes do gramado. Eu concordo que não. Mas sabe o que a gente pode fazer? Porque às vezes os moradores falam, mas é a grama. Eu tive até isso esses dias lá, falando, poxa, mas é uma grama. Meu filho não pode andar na grama, pisar na grama. Até então é um jardim. Mas se você quer mudar isso, acho que é legal. Leva para uma assembleia. Fala, gente... É um jardim, mas ali é um gramado. Vamos usar o gramado? Vamos usar o gramado para poder fazer piquenique, andar, brincar. Então, exatamente. Pode ser que tenha um custo maior para manutenção, pode ser que tenha um problema. Mas isso daí, aí o condomínio está aprovando. Mas via de regra, siga a mesma coisa. Exatamente. Se tá ali, enquanto é jardim para mim, é para tá não pisar. Não pode. Eu sei que mas futebol joga na grama. Hoje não. As polêmicas, o estádio do Palmeiras lá é sintética. Aí se for sintética, acho que não tem problema nenhum, porque daí não é jardim. Não tem grama sintética não é jardim. É palco. Isso então. Eu vou falar. Eu gosto de falar do meu condomínio porque lá tinha um espaço que era do parquinho mesmo, era grama. Só que não adianta, isso acaba. Então daí foi agora instalou grama sintética. Fantástico. Outro mundo. Tem um condomínio aqui em Mauá que nós somos advogados, que a MRV entregou a quadra com grama. Mas é claro que aquilo não ia durar muito. Você está falando de uma rotatividade muito grande de crianças. Sim. E agora já estão verificando realmente para a instalação de uma grama sintética. Que é o que vai durar muito mais. E aí é só isso. Tem que ver. Fala, poxa, é uma pracinha? Realmente, é o jardim? É o jardim, então a gente tem que tentar cuidar um pouco mais. E eu acho que até aquilo, é antever algumas coisas, né? Pô, o síndico tá vendo, tá tendo aquele burburinho, começa a pensar, conversa com o teu conselho. Gente, numa próxima reunião, né? Tem gente que trabalha muito com o conselho, tem gente que não, tem gente que quer põe as pautas dele só. Pessoal, o que vocês acham? Vamos tentar, vamos fazer um projetinho. Eu tenho aqui um meu que eu fiz em PowerPoint os pais vão ficar bravos, mas tem melhoria. No meu condomínio tem academia e uma brinquedoteca. E tem um outro espaço que era um playground interno que virou um espaço de academia. Qual que é a minha ideia hoje? Aumentarmos a nossa academia, fazer uma reforma legal e tirar a brinquedoteca. Mas não acabar. Mover ela para o outro canto, que ela está de frente com o playground. Então assim, você tem 2 filhos, tem um mais velho e um pequenininho. Você está com o pequenininho ali e está de olho no grande. Tá no mesmo ambiente. É uma melhoria, na verdade. Você não tá querendo retirar. Mas já começar, né? Quando a gente fala tirar, antes de você falar que você vai pôr no outro, todo mundo transferir, só vou transferir. Pronto. Falando em playground de brinquedoteca, vem aqui uma pergunta da Fernanda Espalhal, que ela falou: pode estipular idade e tamanho para usar o parquinho e a brinquedoteca? Que às vezes tem aquelas crianças grandes brincando no parquinho lá. Uma criança de 1,80 m com 12 anos. Então, qual o problema? Assim, alguns brinquedos já vêm com a idade relacionada. Então a gente tem ali, vou falar principalmente o balanço. O balanço é algo que agrada a todos. Só que nós temos balanços com correntes,
que aí você vai poder deixar uma criança disso daí. É a especificação técnica do próprio brinquedo. Então, ó, esse balanço eu consigo colocar uma criança de 12 anos, 13 anos, 17 anos e até um adulto. Ah não, esse daqui são para crianças de 4 anos. Se uma criança maior andar nela, ele vai acabar quebrando. Então, eu entendo que pode sim. Pode sim, até mesmo porque você consegue diferenciar o que você falou. Você tem uma brinquedoteca para as crianças um pouco menores, onde às vezes tem um brinquedão, alguma coisa, e tem um playground para os maiores. Não, e até é muito válido, por exemplo, quando a construtora entrega, acho que é um pouco mais difícil ter essas especificações, por exemplo, uma placa, alguma coisa. Mas se você, síndico, síndica, conseguir isso daí, tiver lá na documentação, faz uma plaquinha. Eu acho que é interessante, porque às vezes não é maldade. Sim. Eu já vi adulto no balanço de criança. Até brinquei com o vizinho e falei, pô, você tá meio grande pra tá aí. Ele, não, é que eu tava mostrando pra minha sobrinha que ela tem que segurar aqui. Então você vê, às vezes não faz na maldade. Mas numa dessa, ele estoura a corda. Por exemplo, no meu um dos condomínios, no meu, é plástico. É aqueles plásticos injetados. No outro, é o balanço de ferro com corrente. Se fosse no de ferro com corrente, tranquilo, ia aguentar e ir embora. Mas quando não aguenta, fora o risco do acidente. Eu vou falar até aqui, não é nem uma pergunta, mas olha o que foi colocado por um morador aqui. Vizinho argumenta, não incomodo vizinhos, pois não tenho criança e nem animais. Tá certo ficar falando isso também? Não. É o bom senso, né? Essa pessoa, talvez, ela vai receber uma visita, ela faz uma confraternização de sexta-feira. E por exemplo, eu não sou fã de futebol. Mas se meu vizinho é fã de futebol, na quarta-feira tem lá o Palmeiras e Corinthians. Ele vai gritar quando sair o gol do time dele. Então, é o bom senso. Eu já ouvi, por exemplo, uma reunião com vizinhos de conselho. Pô, vamos comprar um banco pro Pet Place, fugindo um pouquinho. Ah, mas eu não tenho pet. Falei, mas amanhã você pode ter. Ou não tenho filho, mas amanhã você pode ter. Às vezes a pessoa que não tem filho, não tem pet, ela usa academia. Ela usa salão de festas. Ela vai usar o salão de jogos. Então a gente tem que pensar, a partir do momento que tá no condomínio, a gente tem que pensar no global. Ó, pra sair um pouco das perguntas, depois você volta, doutor Danilo. Tem um monte de perguntas, pessoal. Eu vou tentar responder todas depois. Obrigado mesmo por essa interatividade, essa interação que vocês têm com a página, muito legal mesmo. A página é de vocês. Vocês sabem que eu respondo tudo mesmo, doutor Danilo acompanhando tudo. Eu queria só perguntar uma coisa um pouco diferente. Às vezes pergunto pro síndico, tem alguma coisa que foi engraçada ou diferente que você passou nesse tempo como síndico? Se tiver com criança, legal. Se não tiver criança, também não tem problema. Eu queria alguma coisa inusitada ou diferente que você teve dentro do condomínio. Eu puxo com criança. Teve as férias, pouco depois da pandemia, tava todo mundo ainda meio doido, meio cercado. E as crianças no condomínio, tá lá na quadra, juntar meia dúzia e tudo parado. Eu falei, gente, vocês não sabem fazer nada assim? Só correr, vamos jogar bola, vamos jogar queimada. Queimada? Vamos jogar queimada. Divide aí, vai 3 pra lá e 3 pra cá. Aí tava eu, calça jeans, camiseta, molecada tudo correndo. Eu falei, vai, vamos lá. E eu me empolguei, coisa que era pra ser 5 minutos só pra estimular, eu fiquei uns 40 minutos. E depois eu recebi foto do pai da mãe, falou, pô, legal que você tá aí. Chamou a molecada pra brincar. Então acho que foi bem divertido. Isso foi um diferencial. Por quê? Eles percebem que você se preocupa com eles. Acho que é isso. Aí a molecada pira. Bem legal. A ideia de síndico mirim também é legal, viu? Olha, ó. Fala síndico, coloca o síndico mirim aí que vai ser bacana. Vamos lá, doutor Danilo, pode mandar as perguntas aí. Eu fiz Olimpíadas no meu condomínio com as crianças. A gente vai fazer Olimpíadas, vai ter corrida, vai ter não sei o que lá. Fiz vários esportes ali, as crianças disputando, divididos os países. Mas sabe que outro dia eu falei pra uma pequenininha, eu tô até em dívida com ela. Eu falei, pô, eu acho que eu vou pintar uma amarelinha. Vocês sabem ainda o que é porque a molecada, não sei, né? Legal. E, assim, as demandas às vezes vão passando. Sim. Mas não tinha dado 3 dias. E aí? Vai pintar quando? Eu falei, calma, chefe, calma.
E me cobrou. Falei, então, cuidado com o que fala pra molecada. Esse aqui o pessoal deve gostar dele no condomínio demais lá, porque o que brinca com as crianças, inventa brincadeira. Eu viajo com ele, a hora que eu olho, ele tá passeando, levando as crianças tudo embora. Eu falo, ó, Danilo, não, beleza, ó, eu fico cuidando das coisas que ele tá lá divertindo as crianças. Então isso é uma beleza. Não precisa nem Fala isso pra ele, ó, repito aqui ao vivo, viu? Uma beleza. Você quer viajar com alguém pra cuidar dos seus filhos? Pensa num cara que vai brincar com eles o tempo todo. Muito legal convite mesmo. feito. Porra, é um barato isso aí. Vamos lá, doutor. Pergunta mais aí pra... Eu nem sei. Pera aí, só perguntar. Fabio, quantos minutos temos ainda? 8h22. Mas quanto falta um minuto? Exatamente. Pra gente acabar? 7h20. Jesus, pessoal. Então, acho que a gente vai ter que chamar o pessoal outra vez. Vamos ver peteco. Então, ó, vou fazer o seguinte, ó. Infelizmente faltou um minuto pra acabar. O tempo passou muito rápido. Presente pra ele. Ah, é? Nem dei o presente pra ele. Só entregar o presente. Ô, louco. Pra você. É um copo do nosso patrocinador, o Baratinho Mix. Do Baratinho. Isso, eu não sei se você conhece ele já. Conheço. Inclusive, vou colocar no condomínio. Eu tenho, né, o conhecimento de alguns colegas já com bons resultados e eu vou fazer uma troca, na verdade, e tá bem cotado, viu? Legal, fica o presente pra você, já vai abrir, e doutor Danilo? Vou pedir seu boa noite. Boa noite a todos, obrigado pela audiência grandiosa que foi hoje. E semana que vem estamos aqui de novo. Tamo de novo. Prometo, eu acho que vou ter que trazer você pra falar um pouco mais depois disso daí. Tá combinado. Douglas, seu boa noite também, cara. Foi muito legal o bate-papo, acho que foi bem esclarecedor. E o que tiver mais pergunta aqui, a gente responde depois, pessoal. Pode mandar. Gente, pera aí que eu preciso consultar, que eu ainda não lembro como que tá certinho o meu Instagram. É, exatamente. Ó, tá como Douglas Zanirato _ síndico. A hora que Pode eu postar esse vídeo aqui, a gente vai postar na íntegra, daí eu vou colocar o Instagram dele também. Então, boa noite, pessoal. Pode dar boa noite. Obrigado pela atenção, obrigado por quem participou. Caixinha vai ficar aberta aqui também. Doutores, muito obrigado pelo convite. E eu sou cara de pau. Já me deixo convidado para uma próxima. Vai voltar, porque esse tema aqui não aqui. deu pra perguntar tudo ainda. A gente vai voltar pra terminar. Meu boa noite pra vocês, muito obrigado por toda a audiência. Fica aqui, semana que vem a gente tá de volta com uma síndica profissional, dessa vez uma mulher, pra demonstrar também esse poder feminino dentro dos condomínios. Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.